Tarso Inclusão, aqui as perguntas realmente importam. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem forte, que vem de um manifesto recente. A proposta é a seguinte: e se proibir os celulares na sala de aula? Sabe aquela medida que parece a solução óbvia para tanta gente? E se isso for, na verdade, um erro catastrófico? A frase de abertura já chega com tudo: colapso cognitivo. A ideia aqui não é só sobre o aluno se distrair, não. É sobre a chance de a gente estar, mesmo com a melhor das intenções, atrofiando a capacidade desses jovens de pensar no mundo em que eles já vivem. É uma afirmação que joga o debate lá para cima, muito além da disciplina na sala. E de onde é que vem essa ideia? Vem de um manifesto escrito em primeira pessoa pelo professor Paulo de Tarso. Então ele coloca isso não como uma teoria acadêmica distante, mas como uma mensagem pessoal mesmo, sabe? Urgente, de um educador que está ali no dia a dia. Ok, vamos para a primeira parte do raciocínio dele. Para o autor, proibir não é sobre ordem na sala de aula. É sobre a escola desistir da sua função mais essencial, preparar os alunos para sobreviver e, mais que isso, para florescer num mundo que já funciona em rede. O argumento todo se baseia numa realidade que, convenhamos, não dá para ignorar. E não é uma metáfora. O jeito como a sociedade se organiza, da política ao mercado de trabalho, da cultura aos nossos relacionamentos, tudo hoje passa pela rede. Fingir que isso não existe é dar as costas para o mundo onde os alunos já estão inseridos. E aqui está o coração do argumento. Proibir não educa. O manifesto não nega os problemas, tá? Distração, ansiedade, tudo isso é real. A questão para o autor é que uma proibição só esconde esses problemas. E ao fazer isso, a escola abre mão da responsabilidade de ensinar as habilidades para lidar com eles. Porque, segundo ele, quando a escola proíbe, ela basicamente empurra o aluno para um território sem lei, sem nenhuma orientação. Fora da escola, quem vai ensinar a lidar com tudo isso aí? O algoritmo, o influenciador, o grupo da família? O problema não some, ele só cresce, sem ninguém para mediar. E agora vem uma parte bem interessante, que é uma analogia histórica muito poderosa que o professor usa. Ele diz que a gente já viu esse filme antes, e o final não foi dos melhores. Alguém aí se lembra dessa época? Quando a internet começou a se popularizar, a reação de muita escola foi o pânico, a proibição. Era tratada como coisa que não presta, uma ameaça que tinha que ser barrada de qualquer jeito. Aí o manifesto lança a pergunta que conecta o passado com o agora. O que aquela proibição de 20 anos atrás nos ensinou? Qual foi a consequência? E a resposta é bem dura. O resultado, segundo o autor, foi uma geração inteira, que é usuária da rede, mas não é, digamos, letrada na rede. Tem um acesso na mão, mas não tem as ferramentas críticas para navegar nesse ambiente de um jeito seguro e consciente. O professor até dá um nome para isso. E não é uma falha de caráter da pessoa, é uma falha educacional, um tipo de analfabetismo específico do nosso tempo. E o alerta do manifesto é que a gente está prestes a cometer um mesmo erro de novo. Só que agora, as consequências podem ser ainda piores. Então, o ponto central aqui é uma mudança de foco. O problema não seria o aparelho em si, mas as competências que a gente precisa para pensar de forma crítica dentro desse ecossistema digital. Olha, essa tabela resume a tese de um jeito brilhante. De um lado, o problema aparente: distração, vício, ansiedade. Coisas que a gente vê na superfície. Mas o autor convida a olhar para o outro lado, para o problema real. O analfabetismo em rede, a vulnerabilidade à manipulação e a dificuldade de pensar criticamente. A gente estaria tratando só os sintomas e não a causa da doença. E essa citação é muito forte, porque ela resume o perigo final dessa falta de preparo. A pessoa acha que está exercendo livre-arbítrio, mas sem saber investigar, sem saber questionar, as escolhas dela acabam sendo, na verdade, moldadas por algoritmos e por interesses que ela nem percebe. Bom, diante disso tudo, o que fazer então? O manifesto não fica só na crítica, não. Ele propõe um plano de ação, um caminho, que, segundo o próprio autor, é mais difícil, mas seria o único que de fato educa. E aqui estão os 5 pilares. Veja bem, não é um liberou geral. É sobre criar um ambiente pedagógico estruturado. Desde ter regras de uso bem definidas, até ensinar ativamente como a comunicação em rede funciona, transformar os alunos de consumidores em produtores, mediar o uso e, um ponto fundamental, trazer as famílias para essa conversa. Vamos dar uma olhada nesse passo 3 que é fascinante. A ideia é, em vez de só ficar rolando a tela e consumindo conteúdo, os alunos usariam a tecnologia para criar, para produzir. Isso muda tudo.
O celular deixa de ser uma ferramenta de distração e vira uma ferramenta de produção de conhecimento. A rede vira uma linguagem, e a gente sabe que linguagem se aprende praticando. E essa frase aqui amarra toda a proposta pedagógica. A autonomia não é uma coisa que brota do nada só porque a gente tirou as proibições. Não. Ela precisa ser construída, ensinada, com a orientação ativa de um educador. Chegando na parte final do manifesto, o professor Paulo de Tarso assume uma postura de compromisso mesmo, tanto pessoal quanto profissional, e redefine o que ele acredita ser o propósito da educação neste século. O objetivo final não é formar um aluno que só obedece, mas sim um cidadão digitalmente competente, resiliente, alguém que não é só um receptáculo passivo de informação, mas um pensador crítico, que usa a tecnologia para expandir a própria mente. Essa frase reforça uma ideia muito poderosa, né? Que o caminho mais fácil raramente é o melhor caminho quando a gente fala de educação. O trabalho de mediar, de ensinar, de guiar é complexo, claro que é, mas é justamente essa complexidade que define o ato de educar. E aqui, o manifesto dá uma última ressignificada no ato de proibir. O que pode parecer uma atitude de firmeza, de controle, seria, na verdade, uma admissão de derrota. Um recuo diante da complexidade do mundo como ele é. E com essa frase, chegamos ao fechamento do manifesto. Uma declaração marcante sobre o papel da escola. Em vez de ser uma bolha, um lugar isolado do mundo lá fora, a sala de aula precisaria ser um laboratório. Um lugar para aprender a navegar na realidade, com todas as ferramentas e desafios que ela tem. O texto termina deixando essa provocação no ar. É um convite para a gente pensar um pouco além da solução mais simples e encarar de frente a responsabilidade de preparar a próxima geração para o mundo como ele é de verdade, e não como a gente gostaria que ele fosse. A reflexão fica aí, em aberto. Afinal de contas, qual seria o primeiro passo? Tarso Inclusão, aqui as perguntas realmente importam.